Fala galera, Magno Rafael do canal É Louco Magno, tudo tranquilo galera? Galera, antes de começar o vídeo, eu queria que vocês dessem um like no canal, que é muito importante, certo? Compartilhe esse vídeo se puderem e não deixa de se inscrever galera, não deixa de se inscrever no canal, que é muito importante para que o canal continue crescendo. Galera, hoje eu vou começar falando, eu não tive tempo de fazer vídeo nem de manhã nem de tarde, mas eu vou falar sobre a questão dos jogos dos estaduais. E quero deixar aqui para vocês uma questão. Foi fácil para algum clube? Foi fácil para o Atlético Mineiro? Foi fácil para o América Mineiro, que derrotou o Cruzeiro, que para mim é um Cruzeiro que ainda está em desenvolvimento. Acabou de demitir o Pesolano, que para mim foi um desespero. Eu vejo assim. Acho que foi com medo de não dar certo no Campeonato Brasileiro e demitiu o Pesolano. Temos aí um Palmeiras que está na final, mas também não foi fácil, ganhou de 1 a 0. Que muita gente disse que foi com gol que o Gustavo Gomes fez carga, para mim não fez, né? Temos no Rio Grande do Sul um Inter, um Grêmio, que são os principais times do Rio Grande do Sul, que o Inter empatou com o Caxias e o Grêmio perdeu para o Ipiranga, esse mesmo Ipiranga que derrotou no meio de semana pela Copa do Brasil o Red Bull Bragantino por 3 a 1. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, essa pergunta foi fácil. Foi fácil para algum time? Não foi. Não foi. Não foi pro Inter, que empatou de 1 a 1 pro Caxias. O Caxias que é um time da Série B, se eu não estiver enganado, Série B. Empatou com o Grêmio, perdeu pro Ipiranga, né? Que eu não sei qual é a divisão hoje do Ipiranga, para falar a verdade, não sei se é Série C, mas perdeu pro Ipiranga. O Ipiranga que tá na terceira fase da Copa do Brasil. Em Minas Gerais, o Atlético ganhou de 1 a 0 do Atlético, de 1 a 0 do Atlético, que tem pouco tempo de formado, foi pouco tempo de fundado, onde no primeiro jogo o Atlético ganhou de 1 a 0. E se a gente for para São Paulo, temos o Palmeiras, que está na final, que é o time de melhor campanha, está invicto e vai enfrentar o vencedor de Água Santa e Red Bull Bragantino, que vão jogar agora 9 horas. Mas o Palmeiras também não foi fácil. No Rio de Janeiro, vamos ter a final entre Fluminense e Flamengo. O Flamengo que venceu ontem o Vasco. O Vasco, que também está em reformulação, certo? Tá numa reformulação, tá tentando criar um time, né? Então isso custa tempo, não acontece de um lado de um dia para o outro, mas eu vejo o Vasco com uma evolução. O Flamengo, que já tem um time já de muito tempo, tá aí com essa questão do Vitor Pereira, que agora vai para mais uma final de novo, vamos ver se vai ganhar. E temos o Fluminense, que hoje para mim é o melhor time do Rio. Hoje o Fluminense para mim é o melhor time do Rio, tinha perdido 2 a 1 para o Volta Redonda e meteu uma sacolada de 7 a 0. Mas o que eu quero trazer com isso, gente, que não é fácil. Não é fácil. Muita gente diz que estadual não presta para nada, não serve para nada, mas serve sim. O estadual serve para ajustar time, serve para mostrar se realmente seu time está preparado, principalmente os times grandes, para as competições que vem por aí, no caso do Palmeiras, no caso do Atlético Mineiro, do caso do Inter, do caso do Flamengo, no caso do Fluminense, né, que vão disputar, no caso do Botafogo, que vai pegar uma Sul-Americana, que empatou com a Portuguesa no primeiro jogo da Copa Rio por 1 a 0, 1 a 1, desculpe. Então, assim, vai dizer muita coisa, porque do mês de abril em diante, vem Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil, vem Taça Libertadores, vem Copa Sul-Americana. Então vai ser tudo junto, gente. Vai ser tudo junto. E agora a gente vai ver realmente o tira-teima, né? Semana passada a gente estava discutindo a questão muito do rebaixamento. Quais são os times que vão ser rebaixados e tal, e tal, e tal. E também muito cedo para se falar alguma coisa, né? O Bahia, que para mim era um time pelo investimento do Grupo City, era algo que poderia estar brigando melhor do que está brigando hoje pelo Baiano, né? Mas não está. E assim, não vai ser fácil não, gente. Não vai ser fácil não. Próxima semana a gente pode ter surpresa. A gente pode ter no Rio Grande do Sul Caxias e Ipiranga na final. Pode acontecer. Pode acontecer. A gente vai ter em São Paulo uma final inédita, se eu não estiver enganado. Que eu acho que o Água Santa nunca foi para uma final do Campeonato Paulista. E o Red Bull Bragantino também não. Só o Palmeiras. Então tá aí. No Rio de Janeiro a gente vai ter um Flamengo e Fluminense pela 4ª vez consecutiva. Que para mim são os dois times com o Diniz vindo desde o ano passado com o Fluminense, fazendo sua metodologia de jogo, sua filosofia de jogo, e o Flamengo
que pra mim ainda tem falhas defensivas, tem falhas ofensivas. Gabigol não tá jogando nada. A Arrascaeta tá com essa questão da contusão, que é um problema também do Flamengo. Então, quer dizer, a gente tá vendo aí situações que a gente vai ver os tiratemas agora. Agora, nos torneios que realmente valem para valer. Que é Libertadores, que é Copa do Brasil, que é Campeonato Brasileiro. Então, acho que para mim não vai ser fácil para ninguém, né? No Minas Gerais. Aí vai ter uma final entre Atlético Mineiro e América Mineiro, né? Mais uma vez eles dois. Então, assim, gente, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Se você perde estadual, você tá aí como Corinthians, Santos e São Paulo, que agora vão ter que procurar time para fazer um triangular, quadrangular, um torneio para justamente ter ritmo de jogo para não chegar no Campeonato Brasileiro. Está com ritmo de jogo. Então são situações que são difíceis. O Vasco é a mesma coisa também. O Vasco parece que vai ter um mês agora até o Campeonato Brasileiro começar. O Vasco ainda tá não está mais na Copa do Brasil. Então, quer dizer, o Vasco praticamente tem um Campeonato Brasileiro para disputar. O Vasco não está em nenhum mais no torneio, só vai ter o Brasileiro. Então, hoje, o Vasco é um time que pode surpreender no Campeonato Brasileiro por ter um torneio só. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, gente, que são coisas que vão acontecer do decorrer da temporada, que vão dizer realmente pelo que os times vão brigar de agora em diante. Mas antes de terminar o meu vídeo aqui, eu queria falar muito sobre o Abel Ferreira e sobre o Palmeiras, né? Que eu acho engraçado. O Jesus, quando estava no Flamengo, e até hoje acontece isso, o Jesus é muito elogiado. O torcida do Flamengo está desesperada para que termine logo o contrato dele com o Fenerbahçe. E tem agora a situação também do Sampaoli. O Sampaoli, que está prestes a ser demitido de Sevilha, perdeu ontem, né? E vão ser dois técnicos bons para o mercado brasileiro, onde o Flamengo pode muito bem pagar. E aí a gente fica nessa, com qual condição ou com qual técnico o Flamengo vai disputar um brasileiro, uma Libertadores ou uma Copa do Brasil. Se o Vitor Pereira perder o Campeonato Carioca, ele continua. E aí, no caso do Palmeiras, eu vejo um Abel hoje que tem um time na mão, que de 98 jogos, quase 100 jogos, o Palmeiras só perdeu 7. Gente, de quase 100 jogos, o Palmeiras só perdeu 7. Tem um time invicto no Brasil. Tem um time reduzido. Perante aos grandes. Não contratou ninguém ainda. E ainda vejo falar mal desse cara. É complicado. A mídia, infelizmente, ela prega muito o Flamengo e pro Corinthians. O Corinthians hoje é uma piada. Corinthians hoje, na minha opinião, é uma piada. É uma piada. De jogo jogado em campo, eu não vejo nada do Corinthians. Nada. Já falei isso aqui no vídeo. Não vejo nada do Corinthians. Do Flamengo, eu vejo alguns pontos, mas ainda não é o Flamengo. Não. Hoje, o time para mim que pode fazer pareia com o Palmeiras hoje se chama Fluminense. Fluminense Atlético Paranaense, que está muito bem também no seu campeonato. Então, para mim, hoje são dois times que podem fazer pareia com o Palmeiras. Fluminense e Atlético Paranaense. Porque o resto, sinceramente, a gente só vai ver depois de começar a temporada. Isso eu tô fazendo uma crítica com o Flamengo porque é o que eu tô vendo. É o que eu tô vendo. Né? O Flamengo tava uma bagunça. Ontem melhorou, mas mesmo assim o Vasco ainda, em alguns pontos, jogou melhor que o Flamengo. Então, vamos aguardar. Mas eu fico impressionado com o que a mídia não fala do Abel Ferreira, cara. O Abel Ferreira, ele tá mostrando, ainda tem para mostrar. E, infelizmente, a gente tem um presidente que a mídia não critica como deveria ser criticada, que é a Leila Pereira, que fez um post falando que o seu Anderson Barros está a 12 finais. 12 finais. O que foi que o Anderson Barros fez? O que foi que o Anderson Barros fez? Não fez nada. Fez nada. A verdade é essa, não fez nada. Então, assim, eu fico besta como a mídia ela não critica. Ela não critica. E ela tem um papel disso. Ela tem um papel de fazer isso. Infelizmente, cabe a gente aqui dar alternativa para poder fazer isso. É uma vergonha o que Leila fez.
sobre um post falando do Anderson Barros, que para mim, como diretor de futebol, fez algumas contratações, como o Murilo, que foi bom, o Jailson, mas, cara, é ruim, é ruim, é ruim. E assim, a Leila, no Palmeiras hoje, ela acha que é maior do que a instituição. Maior do que a instituição. E não é. Não é. Não é. E ela dá parabéns pro Barros. E não dá parabéns pro Abel Ferreira. É ele que tá fazendo esse Palmeiras chegar a 11 finais. Pra mim é uma vergonha. E é uma vergonha ainda ver a mídia não criticar a Leila. Tá bom, gente? Mas esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço, até a próxima e valeu. E mais tarde, se der, se eu não puder fazer hoje, eu vou fazer amanhã uma análise do jogo entre Red Bull Bragantino e Água Santa. Tá bom, galera? Forte abraço e valeu!